Shalom a todos. É, o quanto é importante, gente, a gente ver a manifestação do nosso Deus, do nosso Criador. Bendito seja Ele em tantas coisas que nós vemos, que nós estamos testemunhando. É, e às vezes nós vemos a ciência negativa, porque tem a parte positiva da ciência e tem a parte negativa da ciência. A parte positiva da ciência é essa que dá para a gente aproveitar e a gente vê que tem proveito. E a parte negativa da ciência é quando a ciência não tem uma resposta para alguma coisa, ela inventa qualquer coisa e as pessoas acreditam porque é um cientista que está falando, porque foi a ciência. E você sabe que a ciência está sempre mudando. Às vezes a ciência defende uma teoria, de repente já muda, né? Em todas as áreas a gente vê que a ciência já aprovou certas coisas e depois desaprovou. Então, a ciência não é 100% confiável. Então, se a ciência ela questiona a religião, por que a religião não questionar a ciência, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar neste momento, né? Pessoas falam aí sobre o Big Bang, né? E eu nunca acreditei nessa coisa nessa teoria e não acredito. E sei que é totalmente sem sentido. E eu não acredito. E eu não sei também como é que tem pessoas que acreditam nesse negócio de Big Bang. Você já colocou uma bomba embaixo de um montão de pedras e já explodiu essa bomba? Você vê o que ela causa? Você colocou uma bomba debaixo do seu sofá, é, embaixo de um montão de outras coisas e você viu o que acontece. Uma explosão, ela não arruma as coisas e nem organiza as coisas. Uma explosão, ela desarruma tudo, ela destrói tudo, ela deixa tudo desordenado, entendeu, gente? Nós sabemos que o universo é uma coisa bem organizada, bem organizado. O universo, né, é organizado. Nós sabemos que nosso planeta ele está a uma distância necessária do Sol. Não se aproxima demais, senão nós morreríamos carbonizados. E nem se distancia demais do Sol, porque senão morreríamos congelados. A Terra não iria, né, os habitantes da Terra, não haveria vida na Terra se a Terra, né, o nosso Deus, o nosso grandioso arquiteto, o criador de tudo, de todas as coisas, se ele não tivesse colocado a Terra em uma certa distância e dito para a Terra, olha, e o Sol, a distância vai ser mantida e a distância é essa, né? Então você sabe muito bem que estamos em uma distância permanente do Sol, né? E se essa distância do Sol, né, for diminuída e até se aproximar do Sol, todos nós morreremos, não existirá mais vida na Terra, nem mesmo seres como animais, né, como insetos, todos serão carbonizados, morrerão, todos nós morreremos. Não existiria vida na Terra se não houvesse um planejamento de manter a Terra em uma certa distância. Imagine se a Terra ela saísse de órbita e começasse a se distanciar do Sol. Todo mundo, até mesmo os insetos, morreriam congelados. Então, gente, não haveria vida sobre a Terra, né, se não fosse uma coisa organizada. Então, eu não acredito em Big Bang. Eu não acredito nessa parte da ciência, porque é uma coisa totalmente sem sentido.
explosão, né? Você vê quando colocam dinamite nesses locais aí, nos bancos, como os bandidos fazem. Então, o que causa ali? Causa um montão de estragos, desarruma tudo, desorganiza tudo, não é isso? E depois, seres inteligentes, como seres humanos, vai arrumando tudo, colocando tudo em seu devido lugar, não é isso? Organizando tudo, arrumando tudo, não é isso? Então, um ser ou seres inteligentes, como seres humanos, vão lá e organizam tudo de novo, né? Consertam as máquinas, tiram as quebradas, colocam outras, né? Corrigem os estragos que foi feito no prédio, né? Não é isso? Então, quem fez tudo foi um ser inteligente, um ser inteligente que colocou o Sol em certo local, e a Lua em certa distância da Terra, e a Terra no seu devido lugar. Então um ser inteligente fez isso. Alguém arrumou tudo direitinho, colocou tudo direitinho sob medida. E nós sabemos que esse ser ele planejou para que a Terra tivesse duas ações, né? A rotação e a translação. A rotação, né? É, que faz com que gere os dias e as noites, né? É a rotação da Terra que faz com que a Terra, né, que nós tenhamos 24 horas, que o dia tenha 24 horas, e noite e dia. Né? Ela está girando em torno de si mesma, né, em seu eixo imaginário. E nós vemos a translação, né, que a Terra se movimenta, né, e nós sabemos que é isso que gera os 365 dias do ano. A Terra passa 365 dias para dar um giro em volta do Sol. Então, isso é como se fosse um relógio. Você acha que relógio foi uma coisa que surgiu do nada? Os ponteiros, marcando direitinho os segundos, o tempo dos segundos, né? O tempo do ponteiro que vai como se fosse uma batida de coração, né? É, Você acha que o relógio surgiu do nada? É claro que quando você vê alguém com relógio no pulso, foi um ser humano que fez, alguém inteligente, um ser inteligente que fez aquilo, o relógio, para marcar direitinho os segundos, os minutos e a hora. Entende? Então, não existe essa de Big Bang. Essa é a parte podre da ciência que eu não acredito. Essa é a parte podre da ciência que eu não sigo, que eu não acredito. Eu acredito na parte, em muitas coisas da ciência. E eu acho interessante como é que você consegue, a ciência, né, essa é a parte positiva, consegue extrair vitamina C e colocar em apenas um comprimido, né? Em uma cápsula, né? E se você fosse, para você obter a quantidade necessária de vitamina C, você teria que comer várias e várias laranjas diariamente. E a ciência vai e consegue extrair apenas, né, embora a laranja tenha outros nutrientes, ela consegue extrair apenas o que ela precisa, a vitamina C da laranja, né? E colocar em uma cápsula fica bem mais barato do que você comprar laranja para comer, não é isso? Então eu pelo menos faço isso, né? Eu tenho que, de vez em quando, suplementar com vitamina C, até porque a ausência de vitamina C no organismo ela causa escorbuto, né? E a pessoa sem vitamina C total, ela vem a óbito, ela morre. Nós não conseguimos viver por muito tempo sem vitamina C, né? Então, mas essa é a parte positiva, a parte tecnológica em tantas áreas, né? Mas quando a ciência não tiver uma resposta, a ciência deveria dizer: nós não temos resposta para isso, pronto, calasse. Né? Porque nem tudo vai ter resposta. A ciência não vai ter resposta para tudo. Agora, essa de dizer que o universo foi criado por meio de uma grande explosão, né, que eles chamam de Big Bang, não entra, não acredito nessa, porque uma explosão ela não arruma, tá? Ela desarruma, ela não organiza, ela desorganiza.
Se a gente coloca uma bomba qualquer dessas de festas juninas que as pessoas aí fazem, os não israelitas fazem, todos os anos, a gente vai observar que ela vai fazer estrago, ela vai destruir, ela vai desarrumar, vai desorganizar. O universo é um lugar organizado, está tudo bem arrumadinho, tudo bem organizado, tá bom? O nosso planeta Terra está organizado, então passa para lá, porque eu não acredito em Big Bang. Eu acredito, tá bom, que um ser inteligente organizou tudo, criou tudo e organizou, deixou tudo arrumadinho no seu devido lugar, a Terra mantendo a devida distância do Sol, girando em torno de si mesma, gerando dia, noite e dia, 24 horas, e a translação, né, gerando aí os anos, né, 365 dias, que é um ano. Então, dá essa volta, né, em torno do Sol, gerando aí os 365 dias, que é um ano. Então, passa para lá, porque essa é a parte podre da ciência que eu não acredito. Certamente isso foi criada por cientistas ateus que não acreditam em Deus, que para mim uma pessoa que não acredita na existência de Deus, eu acredito que seja uma pessoa que não foi correspondida, né? Pessoa má correspondida, que não é correspondida por outra pessoa, acaba realmente negando a sua existência, e isso não faz com que Deus deixe de existir. Deus jamais vai deixar de existir porque alguém não acredita na sua existência, né? Então, outra coisa que a ciência, tem pessoas que ironizam, né? Porque a Torá fala que há tempos atrás, no início, né, os animais falavam. Eles ironizam, mas eu acredito. Por que eu acredito? Porque Deus deixou alguns animais falando. Por quê? Para comprovar que há tempos atrás os animais falavam. Nós vemos o caso do papagaio. O papagaio fala. As pessoas querem justificar o papagaio. Não, independentemente, ele fala. Então, não tem como dizer que os animais não falavam, porque os animais falam. Até os dias de hoje, não como antes, mas ainda fala. Nós vemos a arara, que também fala. Eu não sabia, mas o corvo também fala, e fala melhor que o papagaio. Dizem que fala melhor que o papagaio, eu não sei. Mas eu não sabia, mas o corvo fala. E existem outros pássaros que também falam. Então, se existem animais nos dias de hoje que falam, tu acha que a serpente não falava? Tu acha que a cobra não falava naquele tempo que ela foi falar com Ravá? Né? Quantas pessoas querem ironizar e dizer que a cobra não come porque Deus disse que a cobra comeria pó, né? E andaria sobre seu ventre? E nós vemos os dinossauros desaparecerem e as cobras, elas serem encontradas aí, sem pés. Então acredito que quando Deus lança a maldição sobre, digamos, a serpente, que talvez fossem os dinossauros daquele tempo, as gerações posteriores, as gerações das serpentes, já iam nascendo sem pernas, já iam nascendo sem braço. Então, quando Deus diz assim, sobre esse teu ventre rastejarás, né? Deixa muito claro que as serpentes, elas tinham pés, elas tinham patas, elas andavam sobre suas patas. Então, Deus tirou, né, as patas, e a serpente hoje anda rastejando. E quando Deus ele diz que a serpente ela comeria pó, né? Não fala como alimentação, ela se manter. Meu amigo, você sabe muito bem, eu acredito que qualquer biólogo, tá? Ele vai confirmar o que eu estou falando. A serpente, quando anda, né, se rastejando sobre a terra, ela anda com a língua para fora. A língua dela é como se fosse um tipo de radar, tá? Para ela se localizar.
E você sabe muito bem que o tempo, se você ficar um tempo sem limpar a sala da sua casa, você vai passar o dedo em cima do móvel e você vai ver que está todo empoeirado. De vez em quando você vai ter que tirar aquela poeira, tá bom? Então você acha que a cobra que anda com a língua para fora, como se fosse o radar, você acha que ela não está pegando, é, é, a língua dela não tá colhendo aquela poeira que ela vai pegando e jogando para dentro, ela vai engolindo o pó da terra sem querer? É claro que sim. Então se fala sobre a questão de ter tirado as patas das serpentes, ela andar sobre o ventre e, obrigatoriamente, querendo ou não, ela está comendo pó da terra, tá bom? Então, todo mundo sabe. Se você passa um tempo sem limpar a casa, os móveis estão empoeirados, você passa o dedo, você está vendo que está empoeirado. Então imagine a cobra andando rasteirinha, bem, sabe, sobre o chão, não tem patas, se ela, e além do mais com a língua para fora, se a língua da cobra não é pegajosa e não vai tá pegando o pó da terra e engolindo, sem querer mesmo, sem querer, entendeu? Então, a pessoa que não acredita em Deus, ela sempre arruma uma desculpa, né? E sempre vai para um livro sagrado. Como é que nós iremos encontrar Deus sem o nosso livro sagrado? E além do mais, é um livro milenar. Eu vejo o israelismo como uma ciência. Para mim, o israelismo é uma ciência. Não é apenas uma religião, é uma ciência. Porque eu encontro hoje o que esse livro milenar, ele fala. Eu encontro hoje o que esse livro milenar fala. Segundo a ciência, a parte boa da ciência, né, o planeta Terra não era para ser chamado de planeta Terra, era para ser chamado de planeta Água. Por quê? Porque existe mais água, esse planeta nosso aqui tem mais água do que terra. Mais água do que terra. Entende, gente? Então, é por isso que eu acredito. Porque quando a gente lê a Torá, a gente inicia a leitura da Torá, a gente vê em Bereshit, que diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque ainda não tinha uma porção seca sobre a terra. Não havia porção seca sobre a terra. Então o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Sobre a face das águas. E eu gostaria de até abrir aqui, para a gente ler, não ficar apenas em minhas palavras. Eu gostaria de ler aqui o versículo 9 do capítulo 1 de Bereshit, versículo 9 do capítulo 1 de Bereshit, que diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Então havia porção seca. Então apareceu apenas um continente, tá? Olha só como é forte isso aqui. Isso é um livro milenar, um livro milenar. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, o que nós vemos aqui, gente, para mim isso é muito forte. Quando a gente vê um livro milenar falar isso aí, depois nós vamos para a ciência de hoje. E a ciência fala da teoria da Pangeia. O que é Pangeia? A ciência, essa parte da ciência fala que no início só existia um continente. Não existia os 6 continentes que existem hoje. Não existia as Américas, né? Que é considerado um continente só porque é uma tira, né? Que se divide em América do Sul, América Central, América do Norte, né? Então, um continente só. Não existia esse continente chamado América. Não existia o outro continente chamado Ásia, o outro continente chamado África, o outro chamado Europa, o outro chamado Oceania, onde fica a Austrália, e a Antártica. Não havia, né? São 6 continentes, são 6 continentes no mundo, são 5 habitáveis e um não habitável, que é a Antártica. Então, a ciência mostra hoje, você vai ver em vídeos no próprio YouTube, que mostra como que era. Você vê que o mapa mundi, ele se encaixa. Você vê que se pegasse, fosse um quebra-cabeça, se fosse um quebra-cabeça,
e fosse juntar novamente as partes, você vê que se juntaria tudo direitinho, pegasse o continente europeu e africano, e pegasse as Américas, fosse juntar, você vê que eles se encaixariam como se fosse peça de um quebra-cabeça. Então, a ciência, essa é a parte boa da ciência. Quando a ciência fala, primeiro você vê aqui, nesse livro milenar, nosso Torá, nosso livro sagrado, tá bom? Dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre a face das águas, e não havia terra. Até chegar o momento de Deus dizer assim, apareça a porção seca, e aparece a porção seca, ou seja, um só continente. Então apareceu uma porção seca, do meio das águas surgiu a porção seca, tá bom? Que foi o único continente que existia, que era o único continente que existia naquele tempo, né? E hoje nós vemos o que? Nós vemos cinco continentes. E como foi que esses continentes se separaram? No dilúvio, durante o dilúvio. Então vamos ver aqui, gente, você pode conferir comigo, o versículo 21 do capítulo 14 de Shemot, que é o segundo livro da nossa Torá, que diz assim, o versículo 21 do capítulo 14 de Shemot, que diz assim, então disse Moshe, então, ou seja, não, é um pouco mais à frente aqui, gente. Aqui já está se falando de outro assunto, né? Então vou aqui um pouco mais para trás. Isso, exatamente, perdão, retificando, gente. Eu quero ler com você o versículo 11, né, de Bereshit ainda, tá bom? Retificando. Não é lá em Shemot, é Bereshit, primeiro livro da Torá. Eu quero ler o versículo 11, tá? Do capítulo 7 de Bereshit, versículo 11 do capítulo 7 de Bereshit, diz assim, no ano 600 da vida de Noa, no mês segundo, aos 17 do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, né? Se romperam as fontes do grande abismo, aí então começou o que? O grande dilúvio, além de chover, cair água dos céus, surgiu água da terra. Então, o que a Torá chama o que a Torá chama de grande abismo é o que a ciência de hoje chama de placas tectônicas, tá bom? Você sabe muito bem que existem um monte de placas tectônicas, os encontros dessas placas, quando elas se movem entre elas, né? Existem aí o que? Se for uma placa tectônica que esteja, o seu encontro esteja dentro do mar, gera o que? O maremoto. Se for uma placa tectônica cujo encontro de duas placas, né, estejam ali em terra, nós sabemos que é o que? O terremoto que resulta na tragédia lá da Turquia, né, e da Síria, né? Então, nós vemos aqui um livro milenar que fala coisas que são confirmadas hoje. Um livro milenar que fala, né, e a ciência acaba confirmando. Então, a ciência avança e descobre o que são esses abismos. Quer dizer, quando o dilúvio começou, não caía apenas água do céu. Surgiu água do abismo. Então, do grande abismo, fala de grande abismo. Que grande abismo é? Certamente as placas tectônicas, as grandes rachaduras, você vai encontrar até hoje grandes rachaduras, né, sobre a Terra. Então é por isso que quando houve essa rachadura, né, como essa separação das placas, né, então o que acontece? Começou a fluir água, a inundar a Terra rapidamente, né? Então foi dessa forma que o único continente que Deus criou, né, que haja uma porção seca, que surja a porção seca, que Deus manda surgir a porção seca do meio das águas, e a porção seca surge, no tempo do dilúvio, essa porção seca ela vai se rachando, ela vai se dividindo, porque o grande abismo, que são o encontro das placas tectônicas, né, quando se abre, né, vai separando, por exemplo, foi separando
digamos assim, esse grande abismo seria o quê? O que separou, né, o- a, a- é, é, as Américas, né, da África e da Europa, entendeu? Houve essa divisão. Então houve outras divisões que onde surgiu a Oceania, onde está a Austrália, né? Por meio de quê? É, desse mover das placas, né? Então a ciência hoje ela confirma o que a Torá fala, entendeu? Então, se a gente não acreditar nesse livro sagrado, a gente vai como é que a gente vai acreditar na existência de Deus, né? Porque o que nos leva a acreditar e nos firmar mais ainda no nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, é a gente ter um livro milenar confiável, um livro milenar que o que ele fala bate direitinho, entendeu, gente? Então, eu vejo também aí pessoas. Então, tá explicado aqui, né? Tá explicado aqui tanto o que está escrito lá, né? Que Deus criou apenas um continente, depois houve esse racha e essa divisão continental, né? Divisões continental, né? Gerando 6 continentes, 5 habitáveis e um não habitável, que é a Antártica, né? É, através do mover, né, das placas tectônicas, né, que, 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 que se abriram ali, né, e dividiram os continentes, foram dividindo os continentes, entendeu, gente? Então, é, 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 eu acredito em meu Deus e acredito também nesse livro sagrado, porque é chamado de sagrado porque é sagrado, né? Outra coisa também que eu vejo as pessoas querendo ironizar é a questão do Mar Vermelho. Questão de, como é que o mar se abriu né, e o povo passou. Eu gostaria de ler agora sim, né, versículo 21 do capítulo 14 de Shemot, que é o segundo livro, vamos falar da divisão, né, da abertura do Yam Suf, né, que diz assim: então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e a Revé fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Tá bom, gente? Então, o que é que fala aqui, gente? Eu acho que quando fala de um grande vento, né, eu acredito que nos dias de hoje, você vê, milênios atrás, a Torá fala sobre isso, milênios depois você vai entender muito bem que esse grande vento causado por Deus foi um grande furacão, tá bom? Foi um furacão, né, que esvaziou o mar. Então, se você pesquisa aí sobre o furacão Irma, você vai ver pessoas aí nos Estados Unidos mostrando que o mar recuou 100 metros. E eu pergunto, quando o mar recua 100 metros, onde havia barcos, onde havia água suficiente para afogar uma pessoa, tá bom, gente? Então o mar recua 100 metros, tá? Daria ou não daria para os nossos antepassados passarem? Claro que daria, tá bom? Então, você vê outros furacões aí, onde tem pessoas da internet falando que o mar recuou 50 metros ou mais do que isso, né? 100, um pouco mais de 100 metros, e uma outra pessoa andando ali em terra seca dizendo que está ali uma ponte. Está ali onde os barcos ficavam atracados, né? Então, nos dias de hoje, quando a gente lê que quando Moshe, né, ele estende suas mãos e o mar, o que acontece? Há um grande furacão, né, um grande vento que a gente entende que foi um grande furacão que fez aquela divisão que esvaziou o Yam Suf, né, o Mar Vermelho. E o nosso povo passou. E nosso povo passou. Porque houve um grande vento. Quem causou esse grande vento? Deus. Então, se você olha, Deus está no domínio das forças da natureza.
Quando eu vejo um furacão, eu vejo ali, eu lembro desses acontecimentos aqui. Se você vê as pragas que Deus mandou, né, lá no Egito, eram coisas da natureza, né, forças da natureza, né? E o que abriu o Mar Vermelho, para mim, um furacão, para você também, eu acredito que você está consciente que esse grande vento aqui foi um furacão, que o grande vento que tem poder de vaziar uma grande parte do mar é o furacão, né? Esvazia mesmo, recua mesmo, e as pessoas podem andar, brincar ali, e quando há essa divisão da água, esse recuo da água, você vê que ela não volta imediatamente, ela dá um tempo para que essa água volte novamente aos níveis de antes, né, ao limite de antes, né? Então eu acredito na Torá, eu acredito, tá bom? Nesse livro sagrado, cada dia que eu leio, né, eu é, é, procuro cada vez mais enxergar não apenas com o israelismo como uma religião, mas como uma ciência, uma coisa incrível, uma coisa incrível. Então, aquele que teme a Deus, né, vai cada dia mais se apegar com Deus, vai cada dia mais praticar, né, e temer a Deus, né, não partir para a idolatria. Isso é um ato de traição com o nosso Criador, a gente pegar uma criatura e colocar no lugar do Criador, cultuar essa criatura no lugar do Criador, falar com essa criatura em vez de falar com o Criador, né? Então, com quem Adão falava, com quem Havá falava, entendeu, gente? Era com Deus. Falava com Deus, não tinha esse negócio de falar com fulano para fulano falar com Deus, não. Não tem essa. Nenhum dos nossos antepassados falava com o anjo para o anjo e falar com Deus. Não, falava com Deus. Todos eles, quando queriam falar com o nosso Criador, falavam com o Criador diretamente, não falavam com o anjo, não falavam com o profeta, não falavam com ninguém, a não ser que o profeta fosse um ser vivo, estivesse vivo ali, e o profeta fosse o mensageiro de Deus que fosse ali passar ali uma mensagem de Deus, né? Deus mandou falar isso e para você. Então tudo bem, mas invocar profeta morto, falar com profeta morto, né? É idolatria. Não importa o que Moshe fez, nós não falamos com Moshe. Quando nós queremos conversar, falamos com Deus e não com Moshe, né? Isso seria idolatria. Além de estar invocando os mortos, que Deus condena isso na nossa Torá, nosso livro sagrado. Então, eu creio, né, plenamente, né, eu acredito que o ateu tem motivo para ser ateu, né? Até porque ele não foi correspondido por Deus, né? Deus não faz a vontade do ateu, porque o ateu só acredita em Deus se ver Deus, né? Então, Deus não se dobra diante do ser humano, o ser humano é que tem que se dobrar diante de Deus, fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a vontade do homem, tá? Então, esse negócio, negacionismo dos ateus é mais porque não foi correspondido por Deus, né? Para mim, esse é o motivo. E às vezes quando invocam, não é o Deus criador, não é aquele que nos fez, até porque existem várias religiões, existem vários deuses por aí, eles falam com essas pessoas como se fossem deuses. Então isso para nós já é condenado porque Deus é Deus e nós continuamos falando com o nosso Criador e nós rejeitamos qualquer ser, né, que seja cultuado, tá bom, gente? Então, que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós possamos nos manter firme diante do nosso Deus, diante do nosso Criador, bendito seja Ele, para que Ele possa nos abençoar, porque vemos aí um terremoto, que eu acho que esse foi o maior terremoto do momento, né, esse terremoto que aconteceu na Turquia e que atingiu também a Síria. Vemos outros acontecimentos naturais, né, acontecendo. Quando vejo para mim é, um furacão, um tufão, um tornado, que acontece muito nos Estados Unidos, o tornado, esse tornado, ele é muito interessante porque ele parece um ser inteligente, ou então o causador do tornado parece inteligente.
como eu nasci e cresci em fazenda, eu lembro muito bem que meus pais diziam que quando houvesse um redemoinho, que às vezes dava aqueles redemoinhos, não podia falar palavrão com o redemoinho, que o redemoinho ia para cima da pessoa. E eu lembro muito bem que eu passei por essa experiência, né, quando adolescente, de ver pessoas falar palavrão com o redemoinho ele mudar de rota e ir para cima da pessoa e jogar tudo, jogar areia, jogar palhas em cima da pessoa, jogar paus em cima da pessoa, entendeu? Eu já vi isso e presenciei, porque isso meus pais ensinaram. Então acredito que o causador do redemoinho, que é o mesmo causador do tornado, que causa destruições imensas nos Estados Unidos, é um ser inteligente, tá bom? Quem causa também o furacão, para mim, é um ser inteligente. Quem causa o tornado é um ser inteligente. Eu acredito que quem mexe com as forças da natureza é um ser inteligente, tá bom, gente? Eu acredito que, sob o comando do nosso Deus, né, existem os tornados, existem os furacões, existem os tufões e muitas outras coisas, catástrofes naturais que está sob o comando do nosso Deus, né? Embora a gente vê que o que caminha, né, o mundo caminha para que, como o nosso Deus prometeu, que nunca mais destruiria a terra com água, né? Acredito que está mais para Deus permitir que a própria humanidade se autodestrua. Tem um filme que eu já repeti e assisto, gosto de assistir porque eu acho que futuramente nós vamos viver assim, um mundo com poucos habitantes. Eu assisto muito um filme chamado O Fim do Dia. O Fim do Dia, onde mostra um homem solitário, né, que anda por lugares desertos, tirando os zumbis, porque eu não acredito muito nesse negócio de zumbis, né? É, Mas, digamos assim, o estado do mundo, né, em que mostra o filme é cidades fantasmas, cidades sem habitantes, cidades sem pessoas, sem seres vivos, né? Então eu acredito, gente, que o ser humano vai se autodestruir, né? Com o crescimento de tantas coisas que já criaram, né? E eu acredito que o ser humano vai se autodestruir. Não sei de que forma, mas o ser humano vai se autodestruir, mas eu acredito que vai restar poucas pessoas na Terra, e essas poucas pessoas na Terra, eu acredito que, espero que sejam, eu espero que vocês estejam entre as pessoas que vão sobreviver, né? Tanto pelo temor a Deus, como também por adquirir atos de sobrevivencialismo, né? Tem que aprender a sobreviver sem energia elétrica, aprender a sobreviver sem alimentos industrializados, né? E tantas outras coisas. Então, que possamos nos preparar. Eu acredito que negar a existência de Deus, digamos assim, não vai resolver nada, porque o nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, é a nossa força, né? É quem está conosco, é quem nos dá orientação acerca do que devemos fazer, nos dá inteligência para agir, né? Da forma correta e sobreviver seja lá o que for, seja terremoto, maremoto, tsunamis causados por maremotos, né? E muitas outras coisas negativas que já surgiram e vão surgir. Eu acredito que essas coisas, esses desastres naturais, vão se intensificar, vão aumentar mais ainda, mas eu ainda acredito que o ser humano vai se autodestruir com suas bombas, né? Um dia isso pode acontecer e nós não sabemos como será 2023, mas que possamos estar preparados para o que deve possamos estar temendo ao nosso Deus, tá bom? Nós somos um povo milenar, nós israelitas somos um povo milenar, sobrevivemos há tantos tempos, que sobrevivemos a tantos acontecimentos e ainda nós existimos e acredito que é possível
que como está lá em Tehillim, né, que o Tzadik herdará a terra, que possamos herdar a terra então, já que o não Tzadik, né, ele vai se autodestruir, e nós possamos então, que nós possamos então saber usufruir, né, é, digamos assim, de uma forma inteligente, né, que Deus nos conceda a inteligência para que nós possamos sobreviver. Então que jamais cheguemos a negar a existência do nosso Deus, porque Deus existe, nós vemos por meio do livro sagrado e por meio da atualidade. Nós vemos o livro sagrado e nós depois observamos os dias atuais e nós vemos que Deus existe e é Ele o motivo da nossa existência. Então, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que acredita em Deus, do Criador. Existe o povo de Buda, existe o povo do Krishna, existe o povo de Allan Kardec, existe o povo de Maria, existe o povo de Jesus. Nós somos o povo de Deus, porque nós conversamos com Deus, nós falamos com Deus, e nosso contato diretamente com o nosso Criador, e nunca perdemos esse contato com o nosso Criador. Deus, é claro que Deus, digamos assim, nós não podemos ver Deus, né? Porque nós não podemos comparar Deus, né? Nem pegar Deus e compará-lo, né, com alguém, ou comparar alguém com ele, porque Deus é incomparável, tá? Deus é incomparável. Então Deus é único, e nós não temos ninguém de igual para igual. Nós não acreditamos, por exemplo, na luta do bem e do mal, como se Deus tivesse um adversário. Deus não tem adversário nenhum. Satã está sob o comando de Deus e faz aquilo que Deus permite, aquilo que Deus dá permissão para que ele faça, né? Já que a humanidade se desvia do Criador e começa a invocar criaturas, então Deus deixa à vontade para que eles possam colher realmente das criaturas como um Hassatan mesmo, o que Hassatan tem para dar, né? Porque as pessoas poderiam estar conversando com o Criador, em vez de conversar com criaturas que já morreram, que já não existem mais, né? Então, há tantas coisas, tá? Há tantas coisas nesse mundo que a gente não vê, mas existe, por exemplo, o vento. O vento a gente não vê, a gente não toca o vento, não consegue manusear o vento, nós não conseguimos apalpar o vento, mas o vento existe. O ar que respiramos, sem o ar nós não existiríamos. O ar é vida. O ar é vida. Eu vou deixar de acreditar no ar que respiramos só porque não vejo o ar, porque não posso apalpar o ar? É claro que não. O ar existe. E ele é vida, porque sem ar nós não viveríamos, né? Até coisas simples, como energia elétrica, que está ali, um fio, a gente olha o fio, a gente não vê a energia. A gente não enxerga a energia. Mas se a gente tocar em um fio de alta tensão, a gente morre carbonizado. Então, não é porque a gente não está vendo que a energia não existe. É claro que existe. E se nós tocarmos a energia, mesmo a gente vendo somente o fio, né? Então o que é que muda? Por exemplo, de um fio sem energia que a gente compra em casa de material de construção, o que é que muda? Um fio, né? Depois a gente coloca o fio, digamos assim, introduz na parede, nós colocamos a tomada, nós colocamos todos os suportes necessários, as caixinhas, né, e tudo mais, e depois nós pegamos esse fio, nós ligamos na rede. O que é que muda? Você olha o fio, não mudou nada. Ele continua da mesma cor, ele continua aparentemente um fio comum, mas se você tocar na parte descascada, depois que ele está ligado na rede, então você poderá morrer e a energia elétrica que está ali, invisível, a energia invisível, ele pode te matar. Tem tantas coisas invisíveis que não dá para ver e existe, né? E por que você vai negar a existência de Deus? Deus existe, né? O que tem que haver é temor.
temor a Deus e saber o que é que você está seguindo, se você está seguindo o Criador ou uma criatura, né? Então, se você está seguindo a Deus, tudo bem, mas se você está seguindo a uma criatura, a um ser mortal, que até já morreu, e você acha que essa pessoa era um Deus, ou é um Deus ainda para você, então aí é outra coisa, mas nós, né, acreditamos no nosso Deus, permanecemos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Criador, nunca vimos Deus, né? Mas nós sabemos que Deus existe, assim como nunca vimos a energia elétrica, mas ela existe e pode matar. Assim como nós nunca vimos o vento, mas vemos ele balançar as folhas das árvores, assim como nós não vemos e não apalpamos o ar, mas sabemos que estamos vivos, né? Nós respiramos o ar e sem o ar nós morreríamos, né? E há tantas outras coisas que nós, né, os sinais de internet, né, via satélite, satélite, tantas coisas, sinal telefônico também, né? Como é que você liga de um aparelho e um aparelho em outro estado, em outro país, recebe aquele sinal e você consegue se comunicar em tempo real, né? Você vê como a tecnologia aumentou, então o sinal de internet, sinal telefônico, né, existem. E você se comunica por meio dessas coisas, você, não acredito. Acreditando não está aí, você está passando, ou seja, conversando via WhatsApp com alguém em tempo real, né? Você está fazendo uma live no YouTube, conversando com pessoas que estão te assistindo ali, como é que aquele sinal de internet está chegando até o receptor da outra pessoa em outros estados, em outros países, né? Por meio de sinal de satélite, né? Por meio de sinais que você não vê, que você não consegue apalpar, mas existe. Então, que nós possamos continuar firmes diante do nosso Deus, tá bom? De nosso Criador, bendito seja Ele. Passou disso a idolatria, nós temos que honrar nossos pais, tá bom? Você elogiar seus pais no dia dos pais, você não está cometendo um ato de idolatria, você tem que, sim, honrar os teus pais, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, alguém que você gosta, você cantou parabéns, você exaltou aquela pessoa, as qualidades daquela pessoa no dia do aniversário dela, ou você exalta as qualidades de alguém, você respeita uma pessoa, isso é bom para Deus. Deus vê isso com bons olhos, você respeitar as pessoas, você respeitar o próximo, entendeu? Você amar aquela pessoa, você elogiar com palavra de elogios, você não está cultuando. Cultuar é diferente, tá bom? Você não está vendo aquela pessoa como um Deus, ou tratando como um Deus, não está tratando com respeito. E Deus quer que você respeite o teu próximo. Bom, gente, você quer que Deus quer que Deus quer que você tenha respeito pelo teu próximo. Então, não exagere. Aí você falta com respeito ao teu próximo, você está faltando com respeito a Deus, né? E a Torá manda que você respeite o seu próximo, que você tenha respeito ao teu próximo, que você honre ao teu próximo, tá bom? Que você possa realmente ter respeito, né? E exaltar, sim, as qualidades daquela pessoa, em vez de só ver defeitos, entendeu? Ver também qualidades e parabenizar, elogiar, entendeu? A pessoa pelas suas atitudes. Isso não é idolatria. Idolatria é a pessoa, ter aquela pessoa como, ter certas pessoas como um Deus, como por exemplo, São Francisco não é Deus. Nós não chamamos de Deus, mas o problema São Francisco, por exemplo, para quem acredita, não está sendo um Deus porque a pessoa chama ele de Deus. Né? Não deixa de ser um Deus porque a pessoa não está chamando de Deus. Ele passa a ser um Deus porque ele é cultuado, tá bom? Tem a igreja de São Francisco, que é um templo, né, feito para ele, feito para esse Deus, o Deus Francisco, né? Então, ali dentro se reza a missa a São Francisco, se invoca a São Francisco, se cultua a São Francisco,
né? Como acontece em certos lugares onde existe o padroeiro, né? O São José. Então, existe o São José, que não é chamado de Deus, mas é tratado como um Deus, tá bom, gente? Que a idolatria se torna quando? Ali foi feito um templo, né? Templo se faz para Deus, você vê até nas histórias antigas, né? Que os deuses tinham seus templos, cada deus tinha um templo, né? Então, o que faz de São José um deus ele tem um templo, né? É o templo, é a igreja de São José. Ali dentro as pessoas estão invocando São José, estão é, é, rezando, né, invocando São José, né, e ali ele é o objeto de culto, é São José. Então, seja ele, seja São Francisco, seja Jesus ou Yeshua, como queira falar, então essas pessoas são deuses. Você invocam essas pessoas, você cultuam essas pessoas, você fazem templos para essas pessoas, então isso faz de vocês pessoas idólatras, tá bom? Isso para nós é idolatria, é isso, total idolatria, porque homem é homem. Se fosse um Deus, não teria morrido. Se morreu era porque era mortal, como todos os mortais, né? Então, nós não cultuamos seres mortais, nós não invocamos seres mortais. Nós, israelitas, permanecemos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Criador, bendito seja Ele, né? E para nós, tudo que se trate de pegar uma criatura, né, e colocar no lugar do Criador, isso é um pecado muito grave para nós israelitas. Então, para nós, claro, ninguém nos vem oferecer uma criatura, querer que nós cultuemos essa criatura, ou que ele era uma encarnação de Deus, jamais Deus encarnaria, jamais Deus encarnaria para ser desmoralizado por seres humanos, né? Então, o Deus que nós acreditamos é um Deus que mandou o dilúvio, se for necessário, e manda outro. O Deus que nós acreditamos, o Deus que mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, se for necessário, e manda outro. O Deus que nós acreditamos é o Deus, né, que abriu ali a terra e fez os filhos de Coré serem engolidos vivos. E se for preciso, ele repete tudo de novo. O Deus que nós acreditamos é o Deus que, quando Eliahu Hanavi estava sentado ao pé do monte, o exército de 50 chegou dizendo: desce daí, homem de Deus, porque o rei manda te buscar. E Eliahu Hanavi diz assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e teus 50. Na mesma hora, desce fogo do céu e consome o capitão com seus 50 soldados. Esse é o Deus que nós acreditamos. Se for necessário, ele repete de novo. O Deus que nós acreditamos é o Deus que mandou um grande tufão, permitiu que o nosso povo, nossos antepassados, atravessassem o Iansuf, e fez ali uma arapuca, fez uma armadilha, de deixar agora que os egípcios entrem. Pode entrar, entre. Quando todos entraram, Deus permitiu que o mar se fechasse e todos morreram afogados. Milhares de egípcios morreram afogados ali. E se for preciso, Deus faz tudo de novo. Esse é o Deus que nós acreditamos. Nós não acreditamos em um Deus, tá bom, gente? Nós não acreditamos em um Deus que apanha de chicote. Nós não acreditamos nesse Deus. Nós não acreditamos nesse Deus, tá bom? E nós não acreditamos que nosso Deus jamais teria um filho, tá bom? Para dar pelo mundo. Como muitas das vezes a pessoa cita versículos para nós, da Bíblia cristã, dizendo assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quer dizer, um amor tão grande, muito grande pelo mundo, e nem um pingo de amor pelo próprio filho. Nós não acreditamos, tá bom, gente? Nós não acreditamos, nós acreditamos em Deus, o nosso Criador. Aquele não era o filho de Deus. Para nós, não. Aquele não era filho de Deus. Jamais. Deus amaria o mundo de tal maneira que daria um filho, né? Que Deus deixaria um filho passar por uma situação daquela. Quer dizer, hoje a gente vê o que? Um pai que deixa de dar o que um filho precisa para andar bebendo,
e pagando bebida em bares, né, e deixa faltar coisa para os filhos dentro de casa. É chamado de irresponsável, que não tem amor pelo filho. Então você acha que Deus faria uma coisa dessa de amar um mundo de tal maneira de dar o seu único filho? É claro que não. Então, para nós, aquele não era o Filho de Deus, muito menos a encarnação de Deus. Então, Deus para nós é Espírito, né, como no princípio, né, criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, que nosso Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom, Vila Hitler.